você para abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, versículo de número 44 em diante. Ainda com gripe, essa semana foi uma semana difícil. Quando o pastor falou que eu iria ministrar nesta manhã, eu estava com gripe, febre, mas pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-vos levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Então, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneceram constantemente no templo, louvando ao Senhor. Será que você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: o segredo é permanecer adorando ao Senhor? Você que ainda não cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, eu quero te dar alguns segundos para você sair de um lugar aonde você está e cumprimentar alguém e dizer: que bom que você veio esta manhã, que bom que você está aqui. Sai do seu lugar, cumprimenta aquela pessoa que você ainda não cumprimentou. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. E nesta manhã eu quero trazer um tema para essa mensagem que se diz: escolhido para um propósito. Você crê que você foi escolhido para um propósito de Deus? Levante a sua mão. Eu creio que Deus nos escolheu para um grande propósito. Um grande propósito. E em Lucas capítulo 24, tempos atrás, quando eu estava ainda nos Estados Unidos, com papai e mamãe, eu me lembro que eu fui convidado juntamente com a escola para entrar na Casa Branca, e ali estava tendo a troca da presidência. E eu me lembro que o antigo presidente, ele voava com um helicóptero em cima da Casa Branca até então, para que o novo presidente seja eleito e entrado na sala da presidência. E em Londres também existe a troca da guarda, a qual eu já vi e já tive o privilégio também de chegar bem próximo dos guardas que ali faziam essas trocas e conversá-los com eles. E eles me falaram que é necessário que tenha a troca da guarda. Isso é importante para não deixar um gap, para não deixar nenhuma brecha para o adversário. E dentro da corporação também ali em Londres, a gente fazia muito isso também. A troca do turno, né? E fazia a troca da guarda. Então eu entendo que aqui em Lucas capítulo 24 é exatamente isso que está acontecendo. A cruz já está atrás de nós. Jesus, ele já passou pela cruz. E agora aqui no capítulo 24 de Lucas, nós iremos encontrar que Jesus, ele deixa de ser revelado à multidão. Ele deixa de aparecer para a multidão. Ele deixa de fazer sanduíche com peixinho, a multiplicação dos peixes. Ele deixa de ser montado numa jumentinha e as palmeiras eram colocadas à sua frente. Esse era o momento quando Jesus estava entrando em Jerusalém. E Jesus agora deixa de se revelar à multidão, deixa de transformar água em vinho, porque aonde Jesus estava, a multidão o seguia. Não importa onde Jesus estava, a multidão ia atrás dele, seja no deserto, seja na casa. A multidão sempre estava presente aonde Jesus estava.
Só que agora aqui em Lucas nós iremos encontrar que Jesus, ele deixa de ser revelado para multidões, e ele começa a se revelar para os poucos, os escolhidos do Senhor. Você não entendeu. Jesus, ele deixa de se revelar para multidões e começa a se revelar somente para os discípulos, os escolhidos deles. Será que tem alguém aqui que é escolhido do Senhor? Se Jesus se revelou, se a glória do Senhor está sobre a sua vida, se a glória de Deus está sobre a sua casa, se a glória do Senhor está sobre o seu casamento, sobre a sua vida, é então porque Deus os escolheu para um propósito maior. E aí nós encontramos que havia 2 discípulos andando no caminho de Emaús, yes, something like that. Difícil essa palavrinha, quando a gente dá um break aqui. Emaús, e eles estão caminhando, estavam discutindo entre eles, estavam entristecidos, estavam preocupados, estavam chateados, estavam ali questionando um ou outro, falando se era o mestre, se realmente era Jesus. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção, que ia ser, nós pensávamos que era ele que ia vir fazer as coisas que está escrito nas Escrituras. Enquanto eles estavam andando no caminho, Jesus aparece para eles. E quando Jesus aparece para eles, eles começam a falar para o mestre: será que você é o único estrangeiro, você é o único peregrino que não sabe o que tem acontecido nos últimos 3 dias? Um profeta poderoso que fazia as obras do Pai. E os discípulos começaram a falar para Jesus o que havia acontecido. E a Bíblia diz que eles não viram que era Jesus. Aí eu parei para pensar, por que eles não viram que era Jesus, sendo que eles andavam com Jesus, mas não enxergaram Jesus? É que no meio da dificuldade, no meio das tribulações, nós pensamos 1001 coisa, mas menos que é Jesus que está no controle absolutamente de tudo. E diz a palavra que eles começaram a questioná-lo, e Jesus chega e falou assim: que palavras são essas que estão conversando entre vocês? E ele então Jesus começa a revelar-se a ele de uma forma misteriosa, através dos salmos, através dos profetas. Jesus começa a falar sobre ele, o que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento. Jesus começa a dizer: eu sou a semente da mulher, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E Jesus começa a mostrá-lo através das Escrituras, quem realmente ele era, de uma forma misteriosa. E os discípulos começaram e diz a palavra, e os seus corações começaram a ficar cada vez mais cheio, cada vez mais cheio, cada vez mais cheio. Mas ainda eles não sabiam que era o mestre, até que o momento, diz a palavra, que Jesus começa a caminhar com eles, e Jesus fez de conta que ia adiante. Aí os discípulos falaram assim: ei, não, fica conosco, porque já está tarde, a hora já se passou, fica conosco. E Jesus então entra com eles. E quando Jesus entra com eles, olha a coisa linda que acontece. Jesus pega o pão e, tendo dado graças, diz a palavra, o partiu e o abençoou. Fala comigo assim: abençoou. E quando quebrou o pão e abençoou, diz a palavra que os seus olhos foram abertos. Não. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Os olhos dele foram abertos. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer o Mestre? Você quer que a glória do Senhor seja manifestada na sua vida? Você quer que Deus faça os milagres dele? Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Você quer conhecer o Senhor como realmente Ele é? Então você precisa ter comunhão com o Mestre. Sem comunhão não há revelação. Sem comunhão não há transformação. Sem comunhão não tem como os nossos olhos ficarem abertos. Porque sem comunhão, eu não sei, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, porque o Deus a qual eu sirvo, a qual você serve, Ele não pode ser explicado, Ele tem que ser revelado.
Oh, meu Deus. E diz a palavra que quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Se você não tem comunhão, então os seus olhos não tem como seus olhos se abrir. Se você não tem comunhão, não tem como a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Uma igreja que não tem comunhão, não tem como ela crescer. Uma igreja que não tem comunhão, não tem como presenciar o milagre de Deus. Uma igreja que não tem comunhão, não tem como a glória de Deus se manifestar sobre ela. Só aqueles que entendem que precisa de comunhão com o Mestre, levante a mão aqui nesta manhã. E se for possível, misture um glória com aleluia aí. Porque eu não sei como você chegou aqui essa manhã, mas eu sei de uma coisa: se você tem comunhão com o Mestre, o meu Jesus irá se revelar a você. Aleluia. Eles disseram assim: nós esperávamos que era Ele que vinha trazer a rendição, a remissão. Nós esperávamos que era Ele que vinha trazer a transformação. Mas diz a palavra que eles não enxergaram. Muitas vezes nós se deparamos da mesma forma, nós pensamos que era um mestre. Quantas vezes você olhou uma situação e falou assim: nossa, eu pensava que era Jesus que estava nesse negócio, eu pensava que era Ele que me deu, eu esperava. Mas diz a palavra: bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como? E subirão, correrão e não se cansarão, subirão como águias. Oh, aleluia. Será que tem alguém aqui que entende essa palavra nessa manhã? Aí diz a palavra que Jesus desapareceu. E quando Jesus desapareceu, eles pegaram e começaram, mais que depressa, olharam e falaram assim: nossa, nós precisamos voltar para os outros discípulos e explicar o que aconteceu aqui. Foi Jesus. E eles começaram a dizer: eu sabia que tinha algo diferente, porque quando Ele falava conosco, nosso coração ardia. Quando Jesus fala conosco, o nosso coração arde. Será que você está me entendendo nesta manhã? Quando você entra no seu quarto e ninguém está te vendo, e você dobra o seu joelho e você não tem palavras para dizer, mas as lágrimas começam a rolar do seu rosto, e você começa somente a glorificar, e o seu coração começa a arder. É o Espírito Santo que está trabalhando, Oh, aleluia. E diz a palavra que eles voltaram rapidamente, e quando chegaram, eles se encontraram com os outros discípulos, e estava a maior confusão, porque ninguém sabia explicar o que havia acontecido. O templo tinha tido um terremoto, o véu se rasgou, e os soldados estavam procurando para saber aonde estava o corpo de Jesus, mas Jesus não estava mais ali na sepultura, a pedra tinha se removido. Oh, aleluia. E os soldados falaram que tinha roubado o corpo do mestre, sendo que eles estão procurando até hoje, não encontram o corpo de Jesus, porque Jesus não está morto, Ele vive. O nosso Deus, Ele vive. Ele não está preso numa cruz. A cruz não pôde segurar, a morte não pôde segurar, o pecado não pôde segurar, a pedra não pôde segurar, ninguém pôde segurar o meu Jesus e o teu Jesus. Ele vive, e se Ele está vivo, então Ele pode fazer. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Aleluia. E diz a palavra que então eles chegaram, e quando eles chegaram e começaram a explicar o que havia acontecido, aí os outros discípulos ficaram questionando e perguntando, e de repente diz a palavra que Jesus aparece entre eles novamente. Aí Jesus começa a explicar a eles novamente tudo o que havia acontecido desde o início, que era Ele, que era sobre Ele que os profetas estavam falando, que era Ele que nos livros estava escrito de uma forma misteriosa. Jesus começa a se revelar a eles. E aí esses discípulos começaram a ouvir
a Jesus, mas diz a palavra que mesmo ouvindo Jesus, mesmo assim eles estavam espantados, mesmo assim eles estavam com dúvida nos seus corações, e Jesus ainda continua falando assim, mostrando para ele: ei, eu sou o mesmo, Jesus, porém, eu só estou com umas marcas, olha as marcas nas minhas mãos, olha as marcas nos meus pés, olha as marcas na minha cabeça. Oh, aleluia. E os discípulos começaram a olhar e ver as marcas de Jesus, mas Jesus não está prostrado pelas suas marcas, Ele está livre, Ele está livre, Ele está livre, Ele está livre. Eu venho trazer uma boa notícia para você nessa manhã. O Jesus a qual você serve, Ele está livre. Ele pode fazer o impossível, ou se tornar possível na sua vida. Esse Jesus a qual nós servimos não é um Deus pregado numa cruz. Não. O Deus a qual estamos servindo é um Deus que quer se revelar a você pela manhã, pela noite, pela tarde. Não importa onde você esteja, se esteja no teu carro, no teu trabalho, na sua casa, esse Jesus, Ele pode te alcançar aonde você estiver. E aí os discípulos olharam e falaram: uau, é o mestre. E aí Jesus fala assim: me dá algo para comer. E Jesus come. E a Bíblia diz que eles pensavam que era um espírito que estava ali. E Jesus fala assim: eu não sou um espírito, porque espírito não come. Oh, aleluia. E diz a palavra que eles então começaram a ouvir a voz do mestre. E olha o que diz no versículo 45. Diz assim: então, 44, perdão. São essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que a mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Versículo 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. No partir do pão, a primeira vez que Deus, a Bíblia diz lá no versículo 30, diz que estando com ele à mesa, tomou o pão e o abençoou e partiu e deu. E versículo 30 diz assim: e abriu-lhes então os olhos e o conheceram. Agora aqui no versículo 45 diz: então lhe abriu o entendimento. Vire para a pessoa devagarzinho, toque no ombro dela e fala: meu irmão, você precisa que Deus abra o seu entendimento para compreender as Escrituras. Você quer entender a vida, mas primeiro você precisa entender as Escrituras. Você quer entender o casamento, mas você precisa entender as Escrituras. Você quer entender um relacionamento, mas primeiramente você precisa entender as Escrituras. Você quer entender a vida do seu filho, mas primeiramente você precisa entender as Escrituras. Eu estava com o pastor Rui, de manhã nós estávamos tomando um café, e ele estava explicando sobre a educação de filho. E ele estava explicando para mim, explicando, e eu olhei e falei: pastor Rui, tudo que o Senhor está dizendo está escrito na Bíblia. Tudo que nós precisamos está escrito na palavra de Deus. Tudo que você e eu precisamos está escrito na palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Tudo que eu e você precisamos está aqui na palavra de Deus. Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos estavam com Jesus, mas eles não entendiam as Escrituras. Até que o momento Jesus falou assim: ei. Abre o entendimento para que compreende as Escrituras. Você não pode resolver aquilo que você não entende. Você já tentou resolver algo que você não compreendeu? É difícil, é complicado. Você precisa do manual para ligar um carro. Eu já vi pessoas quando ligavam aqueles carros chique e tal, lá em Londres e tal. A pessoa ficava meio se batendo, se apertava o start ou não apertava o start, se colocava o cartão, não colocava o cartão, não sabia e tal. E tinha que ler o manual.
Porque se você ler o manual, você vai saber como as coisas são supostas a acontecer. A palavra de Deus é a mesma forma. Você quer resolver algo e não está sabendo como? Então leia o manual. Oh, aleluia. Olha o que diz a palavra. Que abriu o entendimento. E aqui o mestre começou a se revelar a eles. Jesus passou de informação para a revelação. Até então Jesus estava informando a eles sobre o que sobre ele estava escrito no Antigo Testamento. Mas a partir desse versículo Jesus começa então a se revelar a eles. Porque eles eram escolhidos do Senhor. Homens comuns. Jesus fala para eles assim: agora são vocês que irão levar o evangelho. São vocês que irão pregar nas sinagogas. São vocês que irão confrontar o Império Romano. São vocês que irão levar o meu evangelho aos 4 cantos da terra. São vocês que irão fazer isso. E é por causa desse dia que eu e você estamos aqui hoje, nesta manhã. Porque esses homens, cheios de falha, cheios de problemas, cheios de dificuldades, eles não tinham ideia do que Jesus estava prestes a fazer por eles. Eles não tinham ideia. Jesus falou assim: não, há 3 anos vocês estão olhando para mim, perguntando para mim, dizendo: quando o meu reino, quando isso, quando aquilo irá acontecer. Não é sobre mim, não é eu, mas sim é vocês. Eu estava preparando vocês para levar o evangelho nos 4 cantos da terra, começando em Jerusalém. Oh, aleluia, 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 aleluia. E aí diz a palavra que eles ficaram, uau, cheio de temor, falaram: uau, nós somos pescadores, mestre. Não existe um rabi entre nós. Não existe um bachelor degree entre nós. Não existe um que tem uma graduação, pós-graduação entre nós. Nós somos coletores de impostos, mestre. Não, nós agora vamos enfrentar a corte. Nós iremos pregar. Ei. Momentos atrás eles estavam com dúvidas de realmente se era Cristo ou não. Pedro falou assim: sabe de uma coisa? Jesus morreu, talvez eu estava enganado sobre ele. Eu vou pescar. Diz a palavra que ele decidiu e falou assim: eu vou pescar. Ele abandonou o ministério, falou: não. Esse negócio de evangelho, de pregar aos 4, não é para mim, não. Esse chamado não é para mim, não. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, no meu cantinho, no meu barquinho. E eles estavam cheios de temor, de medo, homens falhos, com dúvida em seus corações. E momentos depois, Jesus aparece para eles, falando assim: não, vocês irão. É engraçado isso, porque com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todas as nossas deficiências, com todas as nossas limitações, ainda o mestre nos chama e ainda ele quer nos usar. Nós ficamos preocupados com todas as nossas limitações, com todos os nossos erros, nossas falhas, e falamos: não, Senhor, mestre, não, eu não, escolhe ele, não, ela. E Jesus fala assim: não. O propósito que eu tenho não é para João, Maria, Fernando. Não, é para você. É para você o propósito que eu tenho, é para a sua vida. O chamado que eu tenho é para você. Será que tem alguém nesta manhã que entende que existe um chamado de Deus sobre a sua vida? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, por isso que o mundo nos odeia. É Ele que nos escolheu primeiro. Você é escolhido do Senhor. Mesmo ainda você estando em forma, antes de você nascer, o Senhor já te escolheu.
Aleluia. Por isso que o mundo não pode ir contra você. Por isso que os principados, potestades não podem ir contra a sua vida. Por isso que porque o Senhor te escolheu primeiro. Você é escolhido dele. Você é escolhido dele. Aleluia. E Ele quer manifestar a glória dele sobre a sua vida. Ele quer que você conheça Ele como Ele é, não como Ele era, como Ele é. A Bíblia diz: assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Ei, você precisa entender quem é o seu Jesus. Você precisa entender quem é o seu mestre. É aquele que te escolheu, é aquele que te chamou primeiro, é aquele que te ama, mesmo olhando as suas falhas, mesmo olhando as nossas negligências. Muitas vezes Ele nos amou primeiro. Não importa o teu passado, não importa o meu passado. O importante é que Ele nos amou primeiro. O importante é que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por mim e por você. Não para que o evangelho ficasse preso em quatro paredes. Não. Ele morreu para que hoje eu e você fosse realmente discípulos do Senhor. Qual foi a última vez que você se levantou da zona de conforto e falou assim: eu vou ser realmente um discípulo do Senhor? Ou será que Deus só nos abençoou por abençoar e ficar em quatro paredes está tudo certo? Ou será que Deus te curou realmente só para você ficar ali, tudo quietinho, tudo na boa? Ou será que Deus fez o que fez sobre a sua vida, te colocou onde você está, porque você só está onde você está porque Deus te colocou aí? Porque se fosse olhar pela sua própria força, você não estaria aí aonde você está. E mesmo assim, aleluia, o Senhor nos chama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala: o Senhor nos amou primeiro. Não dá para melhorar. Fala assim: o Senhor nos amou primeiro. Vire para ela, avisa ela: o Senhor me amou primeiro. Mesmo eu ainda no lamaçal de pecado, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Mesmo eu ainda perdido onde eu estava, na minha ignorância, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu para um propósito maior. Aleluia, aleluia. Eu já estou terminando. E olha o que diz a palavra no versículo 50. Então Jesus o levou para Betânia, elevando as mãos, versículo 50. Então Jesus o levou para Betânia e, levantando as mãos, o abençoou. E abençoando-os, partou-se deles e foi levado ao céu. Betânia, um lugar onde Jesus sempre estava. Um lugar onde Jesus vinha e gostava de passar um pouco de tempo. Betânia, é ali onde que Lázaro estava morto, se lembra? Lázaro estava morto e no quarto dia Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora, Lázaro. É ali em Betânia, naquela região. É naquela região que Jesus falou assim: ei, aos discípulos: vai adiante e tem um jumento que nunca foi montado. Pega esse jumentinho e traz para o mestre. Era ali naquele lugar. E Jesus o mestre pega ele e leva eles no mesmo lugar que eles estavam meses atrás. Meses atrás, Pedro, homem sanguíneo, negócio de Pedro, não gosto de esperar, tal. Quando tiravam Jesus de Pedro, Pedro cortava a orelha dos homens ao ver Jesus partir, ao ver Jesus sair. E Jesus está falando assim: não, agora são vocês que vão levar o evangelho. Só que olha que interessante, quando Jesus estava entrando na antiga Jerusalém, ele precisou de um jumentinho. Mas agora que Jesus está prestes a enviar o Consolador, a troca da guarda, agora que Jesus está prestes a subir aos céus para a nova Jerusalém, aleluia. Aí os discípulos não estão brigando, os discípulos não estão esperneando, dizendo: não, Pedro não está cortando a orelha de ninguém. E eles
estão no mesmo lugar que eles estavam antes, mas numa outra dimensão. Você não pegou. Você pode estar no mesmo lugar, mas você precisa entender que você está na outra dimensão com o Mestre. Olha só que interessante. Para ir para a antiga Jerusalém, ele precisava de um jumém. De um jumém? Ajuda eu a pregar, gente. De um jumém? Mas para ir para a Nova Jerusalém, ele não precisa de jumento. Ele precisa de uma nuvem de glória. A glória do Senhor se manifesta. Eu não sei se você está me entendendo. Esta manhã eu estou crendo, eu estou declarando sobre a sua casa, a sua família. A glória do Senhor vai descer naquele lugar, naquela situação. E Deus vai fazer o milagre dele acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, aleluia. Vamos se colocar em pé. Os discípulos que negaram a Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro falou, não. É você que está, um dos discípulos dele. Pedro falou, eu não. E o galo cantou. Discípulos que negaram Jesus. Discípulos que cometeram suicida. Penduraram uma cordinha lá e se enforcaram. Homens cheios de dúvidas. E agora diz a palavra que Jesus falou assim: ei, ficai até em Jerusalém, até que dos altos seja revestido de pó. Seja revestido de pó. Quem quer a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, levante a mão. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Vamos para Atos 2:2, que diz assim: de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E vieram as línguas repartidas como de fogo, as quais não pousaram sobre cada um deles. Versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Olha o versículo 41, diz assim: os que de bom grado receberam a palavra foram batizados naquele dia. Agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partido pão e nas orações. Você quer que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida? Levante a mão, você que deseja isso. Só aqueles que desejam, só aqueles que querem, só aqueles que entendem. A Bíblia diz que naquele dia, de repente veio um vento, de repente veio um vento, de repente veio um vento, de repente veio um vento. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. As coisas que Deus faz é de repente, é de repente, é de repente que Deus salva, é de repente que Deus cura, é de repente que Deus transforma, é de repente, é de repente. O Deus a qual nós servimos, Ele faz as coisas de repente, mesmo você não estando preparado ou não, Ele faz as coisas acontecer de repente. Ou será que tem alguém aqui que acredita nessas palavras nesta manhã? Ou será que você pode glorificar a Ele, glorificar a Ele? Oh, xarapracaramasuriara manai. Pedro, que tinha negado a Jesus em frente à multidão 3 vezes, era o mesmo Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, pregou para multidões e 3.000 almas se converteram ao Jesus. O mesmo homem que negou, o mesmo homem cheio de falha, mas dessa vez ele estava numa outra dimensão. Ele estava numa outra dimensão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo
24, a palavra de Deus diz que quando Jesus foi levado aos céus, eles glorificavam e Jesus o abençoava. Eles glorificavam e Jesus o abençoava. Será que tem alguém que entende essas palavras? Eles glorificavam e Jesus abençoava. Eles glorificavam e Jesus abençoava. Não importa a sua situação, glorifica Ele nesta manhã. Glorifica Ele nesta manhã, porque a sua situação está prestes a ser mudada. Está prestes a ser mudada. Enquanto você glorifica, enquanto você glorifica, enquanto você glorifica, oh, xarapracaramassuriara manai. Este lugar, meu desejo é sentir. Adore ao teu Senhor. poder, Adore ao Senhor. teu poder. Adore ao Senhor. Nós estamos Adore ao aqui, Senhor. tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, Oh, vem. vem, ó Deus. Vem, Senhor. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. A história nos diz que esses apóstolos tiveram as suas vidas terminadas assim. Mateus sofreu em Etiópia e foi morto pela corte de uma espada. Marcos morreu em Alexandria, Egito, e depois de ser arrastado por um cavalo nas ruas até morrer. Lucas foi enforcado, João foi torturado, Pedro foi crucificado, André foi crucificado e durante 2 dias pregava de uma cruz. Thomas foi perfurado, Felipe foi crucificado, Paulo foi torturado pelo Império Romano. Se foi real para esses homens, então o Evangelho tem que ser real para a sua vida também. Se esses homens, mesmo deparando com a morte, eles não negaram, eles não falaram assim, não estava errado, não era isso, mas estava errado. Não, mas eles permaneceram até o fim. Então se foi real para ele, então tem que ser real para a sua vida também. A igreja não foi construída só para você vir aqui nos domingos, nos sábados e ouvir uma palavra de motivação, de inspiração. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você se levantasse das 4 paredes e pregasse o Evangelho a toda criatura. Oh, xarapracaramassuriaira manai. O Evangelho tem que ser transformação de vidas. O Evangelho tem que ser transformação de vidas. Começando por Jerusalém. E aqui eu quero profetizar, começando na sua casa, começando na sua vizinhança, começando no seu bairro, começando no teu trabalho, começando em Curitiba, começando na Agape Church. Jesus te amou, Jesus te escolheu, Jesus fez o que fez por você, não para você ficar preso, sentado na zona de conforto e esperando Ele voltar novamente. Não. Jesus te chamou para um propósito maior, para divulgar aos 4 cantos da terra que Ele vive, 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 que Ele vive. Oh, aleluia. Eu quero te dar alguns segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, aqueles que mesmo a circunstância não está fácil, mas você acredita, você crê, você acredita e você quer ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo, então sai do seu lugar, porque Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente nesse lugar. Ah, mas você não entende. Lá em casa o único quem é crente é eu. A minha família não é crente, meu pai não é crente, meu filho não é crente, minha irmã não é crente. Não importa. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Deus vai trazer a salvação àqueles que estão perdidos, àqueles que estão desanimados, aqueles que estão fora do caminho. Oh, será que tem alguém aqui que crê? Oh, xarapracaramassuriara.